Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao módulo de ciência cardíaca aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo 3 questões da prova do TEC de 2020. A gente vai ver uma questão falando sobre ciência cardíaca de etiologia chagásica, outra questão falando de ciência cardíaca aguda nova e a outra questão falando de sacubitril valsartana na ciência cardíaca. Então, sem mais demora, TEC 2020. Sobre ciência cardíaca de etiologia chagásica, assinale a alternativa incorreta. Muito bem, enunciado curto, direto, quer saber a alternativa errada em relação à ciência cardíaca de etiologia chagásica. Então vamos para as alternativas. Letra A. O prognóstico na ciência cardíaca chagásica é pior que o observado em pacientes com insuficiência cardíaca secundária à doença isquêmica e não isquêmica. Exatamente, né? Os pacientes portadores de insuficiência cardíaca chagásica têm um prognóstico pior do que aqueles pacientes portadores de insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica e não isquêmica. Então a letra A está correta, ele quer errado, então a gente corta a letra A. Letra B. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é uma apresentação comum. Não, né? Não é. A apresentação comum na insuficiência cardíaca chagásica é a fração de ejeção reduzida e não preservada. Então a letra B está errada, então o gabarito é letra B, mas vamos ver as outras alternativas. Letra C. O mecanismo de ativação neuromoral na insuficiência cardíaca chagásica é semelhante ao observado na insuficiência cardíaca não chagásica. É exatamente o mesmo mecanismo de ativação, tanto é que o tratamento, né, é o mesmo. A gente vai utilizar beta-bloqueador, inibidor da ECA, antagonista dos mineralocorticoides, né, diurético de alça. A gente vai utilizar o mesmo tratamento, porque é o mesmo mecanismo de ativação neurohumoral. Então a letra C está correta, a gente corta a letra D. O anticoagulante oral deve ser reservado para pacientes com tromboembolismo prévio, fibrilação atrial ou aneurisma da ponta do ventrículo esquerdo com trombose mural. Exatamente, né? A gente reserva aí anticoagulante para os pacientes portadores aí de fibrilação atrial, naqueles com histórico prévio, né, de tromboembolismo venoso e também nos pacientes com aneurisma de ponta de ventrículo esquerdo com trombose mural. Então a letra D está correta, a gente corta a letra D e por fim, letra E. A utilização de amiodarona deve ser indicada apenas para tratamento de arritmias ventriculares complexas, sintomáticas e resistentes aos beta-bloqueadores de forma cautelosa, tá? E aí, né? Muita gente tem dúvida em relação, né, à letra E. Então vamos aqui, ó, vamos para a diretriz, tá? Tá aqui a diretriz de 2018, vou fazer aqui um zoom aqui, tá? E vou ler aqui junto com você, ó. A utilização de amiodarona está associada a maior mortalidade e a indução de TVFV no estudo eletrofisiológico, devendo ser usada apenas para tratamento de arritmias ventriculares complexas, sintomáticas e resistentes aos beta-bloqueadores de forma cautelosa. Exatamente o que está aí na letra E. Muito cuidado com a amiodarona aí na insuficiência cardíaca de etiologia chagásica, aumenta a mortalidade, tá? Então, a letra E, ela tá certa, como ele quer, a errada, né? O gabarito da questão é a letra B. TEC 2020, das alternativas abaixo, qual representa o melhor manejo inicial para paciente com insuficiência cardíaca aguda nova, que se apresenta frio e congesto e com pressão arterial sistólica menor que 85? Então a questão quer saber a alternativa correta em relação ao manejo do paciente com insuficiência cardíaca aguda nova que se apresenta frio e congesto, ou seja, perfil C e com choque cardiogênico, pressão arterial sistólica menor que 85 milímetros de mercúrio, tá? Então vamos lá, né? Vamos para a diretriz brasileira de ciência cardíaca, né, crônica e aguda, e vamos ver aí o manejo desses pacientes com insuficiência cardíaca aguda nova. Tá aí o fluxo de manejo, tá? Então, nesse momento, eu peço que você me acompanhe aqui na tela. Então, tá aqui, ó, paciente com insuficiência cardíaca aguda nova, tá? Tomar cuidado porque a gente tem um fluxo muito parecido, né, do paciente com insuficiência cardíaca crônica agudizada, tá? É muito parecido. A gente divide os pacientes aí através do nível de pressão arterial sistólica, tá? A conduta é muito parecida. Só que a insuficiência cardíaca aguda nova é aquele paciente que nunca teve insuficiência cardíaca e que abriu o quadro, né, subitamente com insuficiência cardíaca. E o nosso paciente, ele está aqui, ó, ele está com uma pressão arterial sistólica menor que 85, tá? Ele está frio e congesto, ou seja, perfil C.
que a gente tem que fazer? Avaliar a volemia do paciente, tá? Iniciar a droga inotrópica e vasoconstritora. Por quê? A gente precisa ganhar pressão arterial. Esse paciente está com uma pressão arterial sistólica menor que 85, então eu não posso fazer inotrópico puramente, sozinho. Tem que fazer junto com o vasoconstritor. Vou avaliar aí o uso da furosemida, tá? Eu só vou iniciar a furosemida depois que ganhar pressão arterial com vasoconstritor. Aí eu vou fazer furosemida para melhorar aí a congestão do paciente. Vou suspender o beta-bloqueador e suspender IECA ou BRA, tá? Então essa é a conduta, né, no paciente com insuficiência cardíaca aguda nova, perfil C, tá, com choque cardiogênico. Então vamos para as alternativas. Letra A, reposição de volume, suspender beta-bloqueador, inibidor da enzima conversora da angiotensina, / bloqueadores de receptores da angiotensina. Veja, paciente está lá, né, tá congesto. Vai fazer reposição de volume nesse paciente? Jamais. Então a letra A está errada, ele quer a correta, então a gente corta a letra A. Letra B, administrar inotrópico, vasodilatador e furosemida, reduzir a dose do beta-bloqueador, do IECA e do BRA. Veja, a gente não vai fazer vasodilatador, a gente vai fazer vasoconstritor. A gente precisa ganhar pressão arterial, tá, para iniciar aí o diurético de alça. E a gente vai suspender o beta-bloqueador, suspender o inibidor da ECA ou o BRA, né, caso o paciente esteja usando. Então a letra B está errada, a gente corta. Letra C, administrar vasodilatador e furosemida intravenosa, manter beta-bloqueador e inibidor da ECA-BRA em doses baixas. Não, a gente não faz vasodilatador nesses pacientes, o paciente está com choque cardiogênico, a gente faz o quê? Inotrópico e vasoconstritor. Então a letra C está errada, a gente corta. Letra D, administrar inotrópico vasoconstritores, considerar furosemida intravenosa, suspender beta-bloqueador e inibidor da ECA, BRA. Exatamente isso, né? Exatamente o que está lá. A gente vai iniciar inotrópico vasoconstritor. Uma vez que ganhou pressão esse paciente, a gente vai considerar o uso da furosemida e suspender, né, o beta-bloqueador e inibidor da ECA ou BRA. Então a letra D parece que está correta, mas vamos ver a letra E. Administrar inotrópico vasoconstritor e furosemida intravenosa. Reduzir beta-bloqueador e IECA-BRA. Não, a gente não vai reduzir beta-bloqueador e IECA-BRA. A gente vai suspender o beta-bloqueador e IECA-BRA, que esse paciente está com choque cardiogênico. Então a letra E está errada, gabarito da questão, letra D. TEC 2020, em relação ao uso de sacubitril valsartana na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, assinale a alternativa correta. Muito bem, então ele quer aí a alternativa correta em relação ao uso de sacubitril valsartana na insuficiência cardíaca. Então vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre, né, sacubitril valsartana na insuficiência cardíaca, tá? E não poderia ser diferente. Tá aí, Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda 2018. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ler juntos. Vamos ler juntos aqui, né, o uso de sacubitril valsartana na insuficiência cardíaca. Então tá aí, ó. A partir dos resultados, né, do Paradigm, recomenda-se a troca do IECA-BRA para sacubitril valsartana nos pacientes com insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, que persistem sintomáticos, mesmo após o emprego de dose otimizada dos bloqueadores neurohormonais. A dose inicial recomendada de sacubitril valsartana é de 49/51 mg, respectivamente, a cada 12 horas para pacientes em uso de doses altas de IECA/BRA com pressão arterial preservada acima de 100 milímetros de mercúrio. Naqueles pacientes com pressão arterial reduzida, idosos ou que toleram apenas doses baixas de IECA e BRA, a dose inicial deve ser de 24/26 mg a cada 12 horas. As doses devem ser aumentadas progressivamente a cada 2 a 4 semanas, mediante monitorização da função renal e eletrólitos e sintomas hipotensivos, até a dose-alvo de 97/103 mg a cada 12 horas. É muito importante respeitar um período de 36 horas livres de tomada de IECA antes de iniciar sacubitril valsartana. Naqueles pacientes que viam em uso de BRA, não é necessário o período de washout, né? Então vamos lá, pessoal. Então vamos dar uma resumida aqui, tá? Então a gente deve, né, iniciar
a dose de 49/51 miligramas de 12 em 12 horas de sacubitril/valsartana para aqueles pacientes que já faziam doses otimizadas de ECA ou BRA e que se mantém aí com uma pressão arterial sistólica acima de 100 milímetros de mercúrio, tá certo? Então, para aqueles pacientes idosos ou que não toleram doses altas de ECA e BRA, a gente deve iniciar a sacubitril/valsartana na dose de 24/26 miligramas a cada 12 horas, tá? A gente deve aumentar progressivamente, né, a dose de sacubitril/valsartana entre 2 a 4 semanas, mediante aí uma monitorização da função renal, mediante monitorização de eletrólitos e também monitorização de sintomas hipotensivos, né? Porque se o paciente apresenta alguma hipotensão, a gente para ali, a gente não sobe dose, né? Mas a dose-alvo é, né, de 97/103 miligramas a cada 12 horas. E uma coisa importante, paciente que faz uso do inibidor da ECA, a gente só pode iniciar sacubitril/valsartana após 36 horas livres do inibidor da ECA, tá? 36 horas, isso é importante, tá? E se o paciente estiver usando o BRA, não, né? O BRA não precisa você aí esperar, né, um prazo aí de washout, né? Ou seja, para limpar, para lavar, né, a droga para iniciar a sacubitril/valsartana. Se ele já faz BRA, né, na próxima tomada que seria o BRA, a gente já pode fazer sacubitril/valsartana. Agora, se ele faz IECA, a gente tem que suspender aí, fazer um período de washout de 36 horas para iniciar a sacubitril/valsartana, tá certo? Muito bem. E aí, em relação, né, às recomendações de sacubitril/valsartana, houve uma mudança na diretriz brasileira de 2021, tá? Houve uma mudança. Então vamos lá, então vamos ver aqui a mudança. Então vem aqui comigo para a tela, tá aqui, ó. Né? É classe de recomendação 1, né, usar sacubitril/valsartana em substituição ao IECA BRA para disfunção de VS sintomática, já em uso de terapêutica otimizada, com terapia tripla para reduzir morbimortalidade, tá? Então, ó, classe de recomendação 1, sacubitril/valsartana em substituição ao inibidor da ECA e BRA, ou BRA, né? Inibidor da ECA ou BRA, para aqueles pacientes que já estão com terapia tripla, ou seja, beta-bloqueador, inibidor da ECA, antagonista da aldosterona, né? Então a gente pode fazer para reduzir morbidade e mortalidade, é classe 1, tá certo? No entanto, a partir de 2021, passou a ser classe 2A, a gente utilizar a sacubitril/valsartana como início de tratamento naqueles pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica sintomática, tá? A gente pode considerar já de início sacubitril/valsartana no lugar do IECA ou BRA, né? Grau de recomendação 2A, ou ainda a gente pode fazer sacubitril/valsartana no lugar do IECA ou BRA para aquele paciente, né, que foi hospitalizado com insuficiência cardíaca descompensada, tá certo? Muito bem, então essas são as indicações, né, e grau de recomendação em relação a sacubitril/valsartana. Então vamos ver aí as alternativas, ele quer a alternativa correta. Letra A, a dose inicial recomendada de sacubitril/valsartana é de 97/103, de 12 em 12 horas para pacientes em uso de doses altas de ECA ou BRA, com pressão arterial sistólica acima de 100. Não, a dose é de 49/51 miligramas, tá? De 12 em 12 horas para aqueles pacientes que já estão em uso, né, de dose alta de inibidor da ECA ou BRA e mantém pressão arterial sistólica acima de 100, né? Então a letra A está errada, ele quer a correta, a gente corta. Letra B. Para aqueles pacientes que viu em uso de BRA, é necessário um período de washout de 24 horas. Não, a gente viu lá que não é necessário período de washout nos pacientes que já fazem uso de BRA, né? Só é necessário nos pacientes que fazem uso de IECA. Então a letra B está errada, a gente corta a letra C. O IECA deve ser suspenso por 36 horas antes de se iniciar a sacubitril/valsartana pelo risco de angioedema. Exatamente, né? A gente viu lá que a gente deve fazer um washout de 36 horas se o paciente já vem em uso de inibidor da ECA antes de começar a sacubitril/valsartana, tá? Então aguardar 36 horas, porque realmente aumenta aí o risco de efeitos colaterais, principalmente angioedema. Então a letra C parece o gabarito, mas vamos ver. Letra D. Em pacientes com alterações da função renal,
o tratamento com IECA foi mais seguro comparativamente a sacubitril valsartana? Não, pelo contrário, sacubitril valsartana foi mais seguro que o inibidor da ECA em relação a alterações da função renal, tá? Então a letra D está errada, a gente corta. E por último, letra E, as doses devem ser aumentadas progressivamente a cada 2 a 4 dias, mediante monitorização da função renal e eletrólitos até a dose-alvo de 97/103 de 12 em 12 horas. Pegadinha, toma cuidado aí, não é de 2 a 4 dias, é de 2 a 4 semanas, tá? Que a gente deve fazer aí, né, a progressão da dose de sacubitril valsartana, sempre atentando aí, né, para a função renal, eletrólitos e também sinais de hipotensão, tá? Então a letra E está errada, a gente corta. Gabarito da questão, letra C, ó, não pode esquecer, a gente tem que suspender inibidor da ECA, né, 36 horas e só depois de 36 horas iniciar aí sacubitril valsartana. Então chegamos ao fim de mais um vídeo, vimos aí 3 questões da prova do TEC de 2020, a gente viu aí etiologia chagásica da insuficiência cardíaca, vimos uma questão aí de insuficiência cardíaca aguda nova e também sacubitril valsartana na insuficiência cardíaca. Eu espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!